Mas, Senhor, meus irmãos, boa noite. Graças a Deus, irmãos, por mais um dia que Deus nos concede, né? Graças a Deus. Irmãos, eu vou comentar de novo sobre o assunto da menina, né? Da moça de 37 anos que se passava por menina de 12. Irmãos, eu já passei por isso, mas não foi desse jeito, não, que aconteceu com ela, não. Eu passei por isso com uma menina. Na verdade, não foi por isso, foi por um. É parecido, né? Porque a menina que veio morar comigo foi. Essa menina viveu 8 meses comigo. E ela tinha 14 anos, e na verdade ela tinha 14 anos. Só que eu achava que ela era menininha. E uma conclusão. O meu esposo achou essa menina, conheceu essa menina numa casa onde ele vivia bebendo com todo mundo lá e essa menina estava lá. E alguém lá se ofereceu e falou, leva ela para sua casa, porque a Matuzinha precisa de alguém para cuidar das crianças para ela, porque ela deixa as crianças na casa dos outros, um dia com um, outro dia com o outro, para poder trabalhar, e se você levar ela para sua casa, ela vai fazer companhia para os seus filhos. Eu já tinha meus 4, só que eu ainda não estava na igreja, não. Minha filha mais nova tinha 8 meses. Não tinha 8 meses. Minha filha mais nova era mais nova, porque eu me lembro quando a minha filha, quando ela foi embora, minha filha mais nova estava começando a andar. Tá bom, deixa essa parte pra lá. E assim, aí meu esposo falou comigo, né, sobre a menina e tal, que a menina não tinha mãe, não tinha família, a menina estava jogada pelo mundo, de bar em bar. Irmãos, mas a burrice tomou conta da minha vida. E eu achava que a menina era menininha realmente, mas não era, a menina era vivida já com 14 anos. E essa menina veio pra minha casa, mas ela era boazinha. Eu gostava muito dela, ela me respeitava. Só que às vezes ela me pedia para dormir na casa dessa tia, dessa mesma pessoa que ela estava na casa quando meu esposo trouxe ela de lá. Ela pedia para dormir na casa dessa tia e eu achava que estava tudo bem, mas não era. Ela ia dormir com algum homem lá, um rapaz lá. E depois foi que eu fui descobrir. E aí, conclusão, essa menina ficou comigo. E realmente eu ia trabalhar, ela ficava. Ela limpava o barraquinho e tudo, tinha um barraquinho na época. Ela limpava o barraquinho, dava banho nas crianças, tomava banho, esquentava água no fogo de lenha, tomava banho, ela e as crianças, fazia almoço, fazia comida, fazia mingau, comia ela e as crianças, deitava e dormia. Eu chegava, estava todo mundo dormindo. Aí, irmã, essa menina foi ficando mal, ela foi ficando mal, ficando doente, foi ficando mal, e levei a menina no médico, no pronto-socorro. Aí o médico viu a situação dela, e o médico começou, me chamou não, porque eu já estava junto, né? Começou a fazer pergunta para ela, fiz várias perguntas para ela e ela respondeu tudo que o médico perguntou. E aí eu descobri que a menina tinha doença venérea. Aí o médico passou o remédio, meu marido comprou os remédios, tomou um monte de bezetacil. E aí eu falei para ela, você não me contou nada, você me enganou, você ia para lá, disse que ia dormir com a tia, você estava dormindo com alguém. Era um namorado, né? Mas até aí tudo bem. Passou, ela continuou comigo, ela ficou bem, as dores sumiu, ficou bem. E até ficou gordinha, porque ela estava magrinha, toda pálida quando ela veio ficar comigo. E aí, um dia uma patroa minha, eu comentei disso com a patroa, que ela tinha arrumado uma menina e tal, né? E contei a história. A patroa falou assim, olha, vai na delegacia, vê a situação dessa menina, porque não pode ficar com o filho dos outros assim, você não sabe nem de onde essa menina veio. Só que eu sabia de alguma coisa, porque ela me contou alguma coisa. Que a mãe dela era usuária, ela tinha sido abusada por um monte de gente na casa da mãe, com 8 anos de idade. Com 12 anos ela fugiu de casa e vivia pelas casas dos outros. E ela já tinha apanhado na rua, ela tinha até marcas de agressão. E ela nasceu na prisão. A mãe dela ficou presa há muitos anos e ela nasceu na prisão. E ela me contava muitas coisas e eu ficava com dó dela, ficava com dó dela por causa disso. Aí o que aconteceu? Apareceu a mãe dela
Apareceu a mãe dela e ela fugiu da minha casa, porque ela não queria ir embora com a mãe. E eu fiquei desesperada procurando essa menina. E aí apareceu a mãe, apareceu o padrasto, apareceu um monte de tranqueira, de gente que disse que era parente. E começaram a me ameaçar por causa dessa menina, queria saber da menina. E eu não sabia onde a menina estava. Irmãos, sempre, quando Deus ele tem que dar livramento para nós, ele usa até o diabo. Quando ele tem que nos abençoar, ele usa até Satanás. Você sabe quem que me ajudou nessa situação toda? Porque tinha aquele monte de gente que era amigo dela, que conhecia ela, que até enviou ela para mim, e que ela ia dormir na casa, e parente desse rapaz que ela ficava, e coisa e tal. Ninguém fez nada. Me deixou no fogo. A única pessoa que me defendeu foi um rapaz. Esse rapaz ele não era muito certo das ideias, não. Ele era meio atrapalhado, ele não levava desaforo para casa, mas ele era uma pessoa assim, que às vezes quando ele estava com fome, passava aqui em casa e chamava ela. Ele conhecia ela. Ele passava aqui em casa e chamava ela e falava para ela. Ela chamava até Bárbara. Bárbara, tem comida pronta. E ela dava comida para ele e ela me perguntava, eu posso dar comida para ele? Eu falava, pode dar comida cozida. Não nasce não, pode dar comida para ele, pode dar o café do jeito que ele gosta. E ela dava comida para ele e ele dava obrigado e ia embora. E nesse dia ele me defendeu. E ele procurou ela e achou. Entendeu? Ele procurou ela. Ele falou, vou procurar ela, porque eu acho que eu sei onde é que ela está. E procurou ela e achou. E ele me defendeu diante desse povo tudo. Falou, não, Dona Matozinha é uma ótima pessoa. Dona Matozinha cuidou dela. E falou tudo que estava acontecendo. E vocês nem vinham aqui gritar na porta dela, não. Porque a mãe dela já tinha vindo aqui na minha casa 2 vezes fazer barraco. Só que eu não estava. E esse rapaz, ele me defendeu. Não veio mais ninguém me perturbar. E pegou a menina e entregou para ela. Aí eu falei, não vou mais ficar com ela não, porque já que a mãe dela... E conclusão, estava ela procurada pelo juizado de menor e a mãe também já estava processada lá no juizado de menor por causa dessa menina. A situação não era boa. Ela pegou a menina e levou embora. Sabe o que aconteceu? O rapaz pegou ela, a menina entregou para ela, levou a menina para casa, a menina fugiu de novo. Fugiu de novo e sumiu. Passou, acho que uns 3, 4 meses, ela apareceu na minha casa de madrugada. Aí ela chegou aqui de madrugada, me pediu comida, toda suja, toda molhada. Aí eu dei comida para ela lavou os pés de noite, estava toda molhada, lavou os pés numa água quente, deitou e dormiu. Aí no outro dia eu falei para ela que eu não poderia ficar com ela, já que a mãe dela tinha pegado ela. Infelizmente eu não podia ficar com ela, não podia fazer mais nada por ela. Aí eu fiquei com medo, né? Mas com muita dor dela. E ela foi embora. Aí depois eu fiquei sabendo que ela estava vivendo a vida errada nas quebradas por aí, estava sofrendo. Mas eu também, infelizmente, não pude fazer mais nada. Porque o juizado de menor não pegou ela para si. Pura e simplesmente teve um embate com a mãe dela, mas também não levou ela. E depois eu não fiquei sabendo mais nada e graças a Deus isso desapareceu da minha vida. Desapareceu ela, desapareceu mãe. E esse rapaz eu ainda vi. E às vezes eu perguntava a dele por ela, ele falava, tá quebrando cabeça por aí. Era tão bom que ela tivesse ficado aqui com você. Mas eu falei, mas infelizmente ela não ficou comigo e eu não posso fazer mais nada. Mas mesmo assim eu ficava morrendo de medo da família aparecer. Mas graças a Deus, ficaram com medo. Essa família lá que veio gritar na minha porta, ficaram com medo dele, entendeu? Porque ele me defendeu de unhas e dentes. E ele tentou ajudar a menina também, mas também não deu. Então, irmãs, passei por isso e não foi fácil, não. E agora, em razão dessas famílias aí que envolvidas com essa menina de 12 anos, entre aspas, né? Que não tem 12 anos, eu fiquei pensando assim comigo, mas como que se dá chupeta, e se dá mamadeira, se faz naninha para criança de 12 anos dormir? É muita inocência, né, irmão? É muita inocência da pessoa que estava cuidando dela. Aí tem pessoas que falam, meu Deus, mas por que não foram atrás das autoridades? Assim, naquela época, eu não fui atrás das autoridades. E hoje, as pessoas ainda têm essa mentalidade de não ir atrás das autoridades.
Porque precisa ir atrás das autoridades, porque senão acontece o pior com a gente. Entendeu, irmãos? Existe gente inocente que nem eu ainda lá atrás. Amém, meus irmãos? Fica com Deus. Boa noite.